E aí, pessoal, beleza? Você sabia que a Primeira Guerra Mundial, também chamada de Grande Guerra, não foi só sobre trincheiras, armas e batalhas épicas? A história desse conflito, que moldou o mundo em que vivemos hoje, está recheada de curiosidades surpreendentes. É tanta informação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que alguns detalhes acabam ficando escondidos nas entrelinhas da história. Mas calma que estamos aqui para trazer essas histórias à tona. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 10 fatos inusitados sobre a Primeira Guerra Mundial, que vão te fazer ver esse evento histórico com outros olhos. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora aumentar o nível de conhecimento histórico dessa galera. Pessoal, vocês acreditam que um errinho de rota, quase 100 anos antes do GPS ser inventado, pode ter sido o estopim para a Grande Guerra? O estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Até aí tudo bem, a gente aprende isso na escola. Mas o que poucas pessoas sabem é que o carro que ele estava fez uma curva errada, levando-o diretamente ao local onde seu assassino, Gavrilo Princip, estava esperando. Imaginem só. Um império gigantesco, milhões de pessoas prontas para lutar, e tudo isso porque um motorista errou o caminho. Será que a guerra teria acontecido de qualquer jeito? Ou será que o arquiduque teria vivido para sempre? Nunca saberemos ao certo, mas que essa história é um baita exemplo de como o acaso pode mudar o rumo da história. Quando pensamos na Primeira Guerra Mundial, a imagem que vem à mente é a de trincheiras, soldados e armas, certo? Mas, e se eu te disser que os animais tiveram um papel fundamental nesse conflito? Cavalos transportavam soldados e suprimentos. Cachorros encontravam feridos e carregavam mensagens. Pombos-correio levavam mensagens através de zonas de guerra. Cher-Ami, um pombo, salvou um batalhão americano, mesmo ferido por tiros inimigos. Os animais mostraram bravura e lealdade, provando que a história também é escrita por suas patas e asas. E quando se fala em veículos de guerra, não podemos esquecer do rei da porrada pesada, o tanque de guerra. Essa máquina poderosa surgiu na Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra foi um laboratório de novas tecnologias bélicas. No começo, eram desengonçados e lentos. Batizado de tanque para disfarçar seu propósito, foi usado pela primeira vez em 1916. A intenção era abrir caminho pelas linhas inimigas. Mas, na prática, muitos quebravam ou atolavam. Mesmo assim, o tanque mudou a forma das guerras. Vamos falar sobre um lado mais humano da guerra: as cartas. No meio da guerra, longe de casa, a única forma de comunicação era através de cartas. Mas havia a censura militar, impedindo os soldados de contarem a verdade. Para driblar a censura, os soldados criaram códigos secretos. Cada carta era um enigma a ser desvendado. As famílias liam cada frase com atenção, buscando mensagens ocultas. Essas cartas são verdadeiros tesouros históricos. Enquanto os homens estavam no campo de batalha, as mulheres mostravam sua força e capacidade de liderança em casa. A Primeira Guerra Mundial, mesmo com toda a sua brutalidade, acabou abrindo portas para o trabalho feminino de uma maneira nunca vista antes. Com a maioria dos homens lutando na guerra, alguém precisava ocupar seus lugares nas fábricas, nos escritórios, nos hospitais. E quem foi que arregaçou as mangas e foi trabalhar? As mulheres. Elas trocaram os vestidos por macacões, aprenderam novas profissões e mostraram para o mundo que lugar de mulher é onde ela quiser. Essa mudança, sem dúvida, plantou as sementes para os movimentos de igualdade de gênero que viriam a florescer nas décadas seguintes. A guerra, mesmo em sua face mais cruel, acabou impulsionando uma mudança social profunda. Parece até ironia do destino, né? Uma guerra que devastou cidades, matou milhões de pessoas, acabou tendo um impacto positivo, mesmo que indireto, no meio ambiente. A Primeira Guerra Mundial, apesar de ser lembrada pelas batalhas terrestres, também teve um impacto significativo nos oceanos.
Com a guerra acontecendo a todo vapor, a pesca comercial, que antes era feita em larga escala, diminuiu drasticamente. Afinal, os oceanos estavam infestados de submarinos, minas explosivas e navios de guerra. Com isso, a população de peixes no Atlântico Norte, que antes sofria com a pesca predatória, teve uma chance de se recuperar. É claro que ninguém, em sã consciência, desejaria uma guerra para beneficiar o meio ambiente, mas essa é uma daquelas consequências inusitadas que a história nos apresenta. Preparem seus óculos de aviador e apertem os cintos, porque a gente vai decolar agora para um dos capítulos mais emocionantes da Primeira Guerra Mundial, a aviação militar. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito em que os aviões tiveram um papel de destaque. No início, esses veículos eram bem diferentes dos que conhecemos hoje. Eram frágeis, feitos de madeira e tecido, e serviam principalmente para reconhecimento. Os pilotos sobrevoavam o território inimigo, observavam as movimentações das tropas e enviavam informações importantes para o comando. Mas, logo os aviões evoluíram para o combate aéreo. Surgiram os primeiros aviões de caça, equipados com metralhadoras e bombas, e os duelos aéreos se tornaram um espetáculo de tirar o fôlego. E nesse cenário de heroísmo e adrenalina, surgiram lendas como o alemão Manfred von Richthofen, mais conhecido como Barão Vermelho, um as da aviação que se tornou um ícone da Primeira Guerra Mundial. Pode parecer estranho, mas a guerra, por mais cruel que seja, também pode impulsionar avanços científicos e tecnológicos, principalmente na área médica. Durante a Primeira Guerra Mundial, a medicina deu um salto gigantesco, com o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas, tratamentos para infecções e até mesmo a criação de próteses mais eficientes. As trincheiras eram um ambiente propício para a proliferação de doenças, e a necessidade de tratar os soldados feridos levou a avanços significativos no tratamento de infecções. A Primeira Guerra Mundial também marcou o início da cirurgia plástica moderna. Com tantos soldados desfigurados por causa das batalhas, cirurgiões pioneiros, como o neozelandês Harold Gillis, desenvolveram técnicas inovadoras para reconstruir rostos e membros. A transfusão de sangue, que hoje é um procedimento corriqueiro, também teve avanços significativos durante a guerra. Os médicos, trabalhando em condições precárias, muitas vezes sob fogo inimigo, realizaram verdadeiros milagres para salvar vidas. Em meio ao horror da guerra, alguns soldados encontravam na arte uma forma de escape e esperança. Nas trincheiras, surgia um tipo de arte único, a arte de trincheira. Usando estilhaços de bombas, cápsulas de balas, arame farpado e madeira das trincheiras, criavam verdadeiras obras de arte. Era uma forma de se distrair do tédio e do medo constante da morte. As esculturas eram mais do que simples artesanatos. Eram uma forma de expressar sentimentos e manter viva a esperança. A arte de trincheira é um lembrete de que a criatividade floresce mesmo nos momentos mais sombrios. E por falar em proteção, você sabia que os capacetes usados pelos soldados no início da Primeira Guerra Mundial não eram à prova de bala? No começo da guerra, os soldados iam para a batalha com capacetes de tecido ou couro, que ofereciam pouca ou nenhuma proteção contra os tiros inimigos. Só em 1916, com a guerra a todo vapor, que o capacete de aço, o famoso Stahlhelm alemão, foi introduzido. Mas, mesmo esses capacetes, que se tornaram um símbolo da Primeira Guerra, não eram totalmente à prova de bala. Seu principal objetivo era proteger os soldados contra estilhaços de granadas, pedras e outros detritos que voavam pelos ares durante os bombardeios. E acredite, essa proteção, por menor que pareça, fazia toda a diferença. Muitos soldados tiveram suas vidas salvas graças aos capacetes, que impediam ferimentos graves na cabeça. E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre os bastidores da Primeira Guerra Mundial? A gente viu que por trás das batalhas sangrentas e da destruição, existiam histórias incríveis de coragem, superação, criatividade e até mesmo de amor. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que marcou profundamente a história da humanidade, moldando o mundo em que vivemos hoje. E entender esses detalhes, essas curiosidades,
nos ajuda a ter uma visão mais completa e humana desse período tão conturbado. Se você curtiu esse mergulho no passado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E me conta aqui nos comentários qual foi a curiosidade que você achou mais incrível. Até a próxima!